Queria convidar você a abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Nós vamos ler dos versos 1 ao 13. E vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Quem achou, diga, achei. Ok. Nós que somos fortes, devemos ser ou ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Não é para agradar. É agradar no sentido de contribuir para qualquer coisa que seja útil para o crescimento e a edificação deles. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como dizem as Escrituras. Os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém àqueles que são seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado através de vocês. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas ricas e preciosas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda diz também, louvem o Senhor, todos vocês gentios, louvem-no todos os povos. E a outra parte, ou em outra parte, também diz através do profeta Isaías, virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão a sua esperança. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder extraordinário do Espírito Santo. Vamos orar? Amado e bendito Deus, queremos colocar diante do Senhor esse momento especial para nós, ó Deus, porque queremos ouvir a Tua voz falando, Senhor, aos nossos corações. Ministra, Senhor, mais uma vez ao Teu povo, e que a Tua igreja saia edificada hoje daqui desse lugar, e que aqueles que nos ouvem, participam conosco dessa celebração, em casa, no trabalho, em viagem, onde quer que eles estejam, Senhor, que o Senhor também, Senhor, os visite, e que também ministre ao coração deles. Nós oramos confiantes de que o Senhor é um Deus que ouve esse tipo de oração, e nós fazemos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, quando Deus nos criou, Ele nos criou como seres sociáveis. Deus nos criou para relacionamentos interpessoais. E o interessante do nosso Deus e da sua criatividade é que quando Ele decidiu fazer o homem, Ele faz primeiro o homem e depois a mulher. Nós já falamos algumas vezes acerca disso aqui. Mas Deus foi intencional em fazer isso, criar primeiro o homem e depois a mulher. E mostrar para o homem que a mutualidade, a vida em comum com outros seres da nossa espécie era importante. Então Ele cria o homem, dá uma tarefa para o homem de dar nome a todos os animais, mas a todos os animais Deus faz os pares, para que esses pares então se multipliquem, se formem então cada um dentro da sua espécie.
O homem, ele não fez a mulher de início. E na medida em que o homem dá nome aos animais, ele percebe que lhe faltava alguma coisa para o homem. E não foi Deus que percebeu isso. Deus fez isso intencionalmente para o homem perceber a importância e a necessidade de alguém semelhante a ele. Porque Deus nos fez como ele, a sua imagem e semelhança. E nele, em Deus, existe uma relação de perfeição, de comunhão e harmonia entre ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três vivem em perfeita harmonia. Então, quando Deus faz o homem faz uma festa. Lembra disso? Ele pega uma costelinha, não é isso, Atílio? Pega uma costelinha do homem e da costela ele esculpe de maneira fantástica a mulher e apresenta a mulher para o homem. Aqui está a sua companheira, aqui está a sua ajudadora. E Adão fez uma festa e um cântico de gratidão a Deus pela mulher. E a mulher também se alegrou, porque ela foi feita para ser companheira do homem. Então, tanto o homem era agradecido a Deus pela mulher, quanto a mulher era agradecida a Deus pelo homem. E havia harmonia de pensamento e de gratidão entre os dois. O que acontece quando o pecado entra? Quando o pecado entra na história da humanidade, a primeira coisa que é rompida, a primeira coisa que é prejudicada, é trincada, é a relação do homem com Deus. Você lembra que quando Deus vem na virada do dia para ter aquele momento agradável de comunhão com o homem se esconde. Mas, irmãos, não era para se esconder. Não era para se esconder. Era para quando o homem ouvisse os passos do Senhor, o coração dele acelerar de alegria. Era para que o homem pudesse ansiar pela virada do dia, porque era aquele momento em que o Criador viria para ter o seu tempo de comunhão com o ser humano. Mas o pecado rasgou, ele feriu, ele quebrou a comunhão, e ao invés de sentir ansiedade e alegria pela chegada do Criador, o homem sente o quê? O homem sente o quê? Medo. Então a primeira coisa que é rompida é a relação do homem com Deus. A segunda coisa que é rompida é o relacionamento entre o homem e a mulher. Porque quando Deus aborda os dois e diz: porventura você comeu do fruto que eu proibi você comer? O que Adão diz, Amanda? Não estou ouvindo. A mulher que tu me deste é a culpada. Irmãos, veja, o que era uma festa de alegria e gozo, de realização para o homem, quando ele criou a mulher, ele fez uma festa e agradeceu a Deus, ele não sabia o que dizer para Deus. Agora ele acusa a mulher de ser a culpada dele cair em pecado. A comunhão entre o homem e a mulher é rompida. E existe então acusações mútuas. A mulher, para não ficar por baixo, diz: não foi a serpente. E ninguém assume a culpa de nada. Ninguém assume a culpa de nada. Começa-se então aquele processo, Atílio, de individualismo. O ser humano se torna egoísta. Ele passa a olhar mais para si do que para o outro. Enquanto antes do pecado um olhava para a necessidade do outro e buscava supri-la, depois do pecado ele busca o outro não para suprir a necessidade do outro, ou para garantir a alegria e a felicidade do outro, mas para garantir a sua própria. E os relacionamentos passam a ser então por interesse. Passa a ser por interesse. E os povos então se dividem e se distanciam um do outro. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele está tentando lidar
com uma situação que está acontecendo dentro da igreja. Qual era a situação que estava acontecendo dentro da igreja? O evangelho estava sendo pregado, estava sendo anunciado, desde Jerusalém até os confins da terra, e os confins da terra dentro do programa divino de evangelístico, era até Roma, que era a central, o capital do mundo daquela época. Então, de Jerusalém até Roma, e de Roma, então, se espalharia pelo resto do mundo. Em Roma, a igreja se desenvolve, a igreja cresce em Roma. Ela é estabelecida em Roma e ela começa, então, a crescer. E dentro da igreja, haviam judeus e gentios convivendo juntos na mesma comunidade. A princípio, a impressão que me dá ao ler toda a carta de Romanos é que havia conflitos teológicos, haviam conflitos sociais, haviam conflitos culturais dentro da igreja de Roma. E Paulo então escreve a carta aos Romanos, que é considerado, historicamente, desde sempre, um tratado de teologia, o melhor e mais profundo tratado de teologia da igreja na história. Eu diria o seguinte, que se nós tivéssemos que escolher, eu prefiro ter a Bíblia inteira, tá, irmãos? Mas se eu tivesse que escolher 2 livros, para ser os livros que me acompanhariam em toda a minha vida, e se eu só pudesse ter os 2, eu escolheria o Evangelho de João e a carta de Paulo aos Romanos, porque esses 2 livros me dão tudo o que eu preciso para me tornar um discípulo genuíno e eficiente do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então essa carta foi escrita para solucionar problemas que estavam acontecendo na igreja de Roma. Problemas culturais, problemas sociais, problemas teológicos que estavam acontecendo em Roma. Quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de conhecer um judeu? Já tiveram a oportunidade de conhecer um judeu? Levou o judeu na churrascaria? Conseguiu levar o judeu na churrascaria? Sim ou não? Não? Bem, se você tiver uma oportunidade, conhecendo um judeu, de levá-lo à churrascaria, você vai perceber que ele não come toda a carne. Ele não come todo tipo de carne que a churrascaria oferece. Por que eles não comem todo tipo de carne? Porque para o judeu existe uma dieta alimentar ligado ao conceito de fé do judeu. Havia uma dieta estabelecida por Deus de comidas que eram puras e comidas que eram impuras. E para o judeu, então, tem uma lista até hoje, até nos dias de hoje, até o sal do judeu é diferente. Sabia disso ou não? Sabe como que é o nome do sal? Kosher. Então você vai lá no mercado e tal, você vai procurar. Quando você encontrar aquela caixinha de sal, que está escrito assim, kosher, você sabe que é um sal que o judeu come. Por quê? Porque toda essa questão de alimento para o judeu é importante. Então, se você convidar um judeu para ir na churrascaria e o garçom chegar na mesa e falar assim, é picanha, o judeu come ou não come? Come ou não come picanha? Come, ele vai comer a picanha. Aí o outro vai chegar e vai falar assim, alcatra com alho. Ele come ou não come? Come, vai comer. Se ele chegar lá e falar assim, linguiça apimentada, o judeu vai comer? Sim ou não? Não. Vai chegar o camarada lá e vai falar assim, lombinho de porco, o judeu vai comer? Sim ou não? Não. Ele chegou lá com aquela costelinha, Bia, aquela costelinha que ele corta assim, um pedaço ou 2, o judeu vai comer? Sim ou não? Como? Costelinha de porco. Ah,
porque a costela de boi é costela. Costelinha é de porco. Ela é. Então, vai a costelinha de porco, o judeu vai falar, não quero. Agora, o que estava acontecendo em Roma? Em Roma, judeus e gentios estavam tendo problema de relacionamento. Judeus e gentios que viviam dentro da mesma comunidade estavam vivendo separados. Por quê? Porque tinha toda uma cultura por trás desses dois povos, tinha toda uma questão teológica por trás desses dois povos, históricas, que atrapalhava o relacionamento. O texto que nós acabamos de ler é um texto que Paulo está tratando desse assunto. Um assunto de fundamental importância, que era relacionamento entre os irmãos da igreja de Roma. E a separação estava acontecendo por causa de uma visão errada do reino de Deus. Então Paulo vai tratar esse assunto, falando da importância e da necessidade de aceitarmos uns aos outros como nós somos. E não julgar uns aos outros por conta de alimento ou de calendário de festas, porque em termos teológicos para o judeu, havia um calendário específico de festas judaicas. Lembrando para você que esse período que Paulo escreve a carta aos Romanos, o templo em Jerusalém ainda está de pé. Os sacrifícios, feitos pelos sacerdotes em Jerusalém, continuam em plena atividade. E um dos maiores problemas que Paulo teve na plantação de igrejas em torno dos 4 cantos da terra do seu tempo, era justamente a rejeição e a resistência da comunidade judaica com Paulo com relação às leis cerimoniais do Antigo Testamento. Então Paulo teve grande problema e grande dificuldade com os judeus que não queriam abrir mão das suas tradições e queriam manter as suas tradições dentro do contexto de igreja. E Paulo então vai tratar desse assunto específico. Antes do culto, nós estávamos conversando, eu e a Cris, e eu perguntei para ela, você consegue perceber qual foi uma das maiores tensões que o apóstolo Paulo viveu durante toda a sua vida, o seu ministério, como servo do Senhor? Enquanto Paulo era um judeu e perseguidor da igreja, ele fazia parte de um grupo que estaria com ele em qualquer situação, se ele decidisse permanecer como perseguidor da igreja. Mas quando Paulo se converte ao Evangelho, quando ele tem uma experiência de novo nascimento, ele começa a pregar e anunciar a Cristo como Messias. Jesus é o Salvador prometido pelos profetas no Antigo Testamento. Ele passa a ter então uma resistência forte por parte dos judeus. E esses judeus que outrora era amigo de Paulo se torna inimigo mortal e perseguidor de Paulo. E aonde quer que Paulo anunciava o Evangelho, ele encontrava a mesma dificuldade. Era resistência por parte de alguns e sentimento de animosidade e ódio contra ele. Paulo sabia, muito bem o que era ser rejeitado. Jesus foi rejeitado pelos seus, tá, irmãos? Durante o tempo de Jesus aqui na terra, ele foi rejeitado pelo seu povo. Aqueles que deveriam recebê-lo com alegria, o rejeitaram como Senhor. A mesma experiência de rejeição, o apóstolo Paulo vai ter durante todo o restante de sua vida como discípulo de Jesus. Não houve igreja que o apóstolo Paulo foi, que ele começou, que ele não teve problema de rejeição.
Paulo sabia o que era ser rejeitado. Paulo sabia o que era ser deixado de lado. Paulo sabia o que era receber discriminação. E discriminação que vinha do seu próprio povo. Quando ele escreve esse texto que a gente acabou de ler, ele não só é um homem muito mais esclarecido acerca do reino de Deus, como também é um homem muito mais maduro, muito mais consciente de como lidar com situações de diferenças. Esse Paulo é o mesmo Paulo que vai afrontar o apóstolo Pedro por causa dessa questão de discriminação e rejeição. Quando Paulo está lá nos Gálatas, entre os Gálatas, e Pedro chega, Pedro come, senta e convive com os gentios sem problema, até que chega um povo, um grupo de Jerusalém. E Paulo vai dizer assim, quando chega alguém da parte de Tiago, e aí ele está dizendo, então, é da igreja de Jerusalém, que Tiago presidia. Pedro, então, abandona os gentios, e na churrascaria, quando chegava a picanha, Pedro dizia o quê? Picanha, dá para comer, sim ou não? Picanha, come ou não? Sim. Alcatra no alho, come ou não? Rapaz, acho que depois do culto hoje a gente já sabe para onde vai, né? Churrascaria gaúcha, lá na Dutra. Um bom lugar, né? Costelinha de porco. O que Pedro fez? Não como. O que ele está fazendo? Ele está assumindo uma posição partidária. E Paulo o afronta face a face por causa disso. O que nós estamos aqui é lidando com uma situação extremamente sutil. Porque em nome de tradições, atrás de costumes e culturas, nós assumimos uma postura. E muitas das vezes, nós não consideramos o irmão, porque nós queremos que as nossas preferências, as nossas culturas e as nossas tradições prevaleçam no relacionamento comunitário. Paulo está tratando de um assunto que poderia ser a razão da dissolução, da destruição da igreja de Roma. Jesus já havia dito isso quando ele fala acerca do reino de Deus. Ele vai dizer assim para mim e para você: um reino dividido não pode o quê? Subsistir. Mentes divididas não podem caminhar juntas. O que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos aceitar uns aos outros, mesmo que isso vá contra as nossas tradições, a nossa cultura, os nossos hábitos. O hábito do meu irmão, o hábito da minha irmã, a cultura da minha irmã, a história da minha irmã e do meu irmão, não pode atrapalhar ou ser barreira para o nosso relacionamento como servos de Deus. Irmãos, como eu amo a dobradinha bem feita. Eu amo a dobradinha. Aquela dobradinha feita com feijão branco, bastante bacon. Doda, você gosta? Guga, desculpa. Você gosta? Tá vendo, Cris? Vamos ter que fazer uma visita para a Guga qualquer dia. Na nossa casa, Guga, nunca comemos dobradinha. Por que eu nunca comi dobradinha na minha casa? Porque a minha esposa odeia o cheiro da dobradinha. Ela não suporta o cheiro da dobradinha. Quando está preparando a dobradinha, irmãos, realmente o negócio é complicado. Porque dobradinha é o estômago do animal. Para limpar o estômago do animal e poder ser comestível, tem que escaldar várias e várias vezes. Então a minha esposa não tem estômago para isso.
Ela não tem estômago para preparar o negócio. Então, sempre que eu quero comer uma dobradinha, eu vou aonde? Na comida mineira, num restaurante self-service, né? Numa comida baiana, numa comida pernambucana, porque lá vai ter o quê? Dobradinha. Aí uma vez um amigo, né, a família muito chegada a nós, me convidou para comer uma buchada. Mas era dia de quarta-feira. E quarta-feira nós temos o quê? O culto. Então não podia ir na quarta-feira. E ele falou assim, pastor, vai depois do culto. Eu falei, tudo bem, mas depois do culto você já deve ter comido tudo. Aí eles falaram, não, só pode ficar tranquilo que eu guardo uma porção para o senhor. Aí tudo bem, eu fui para o culto e rapidinho a gente foi para a casa do irmão. Quando chegou lá, estava todo mundo assim, ó, gemendo, e eu com água na boca. Eu falei, agora é minha vez de comer a buchada. Aí quando eu cheguei na casa do irmão, ele falou assim, pô, pastor, eu não acreditei que o senhor vinha. Eu achei que o senhor estava falando por educação. Comeram tudo. Só sobrou a cabeça do bode. Eu falei, então não comeram tudo? Ainda tem a cabeça? Ele falou, tem. Então fala, manda a cabeça. E eu sentei para comer a cabeça e eu fui procurar minha esposa. E ela tinha desaparecido. Eu ia oferecer para ela um pedacinho do miolo, não é? A carne da bochecha, uma delícia. Ô Cris! A Cris tinha desaparecido. Irmão, o quanto você ama o seu irmão? O quanto o seu irmão é precioso para você? Qual é o valor que o seu irmão tem para você? É disso que Paulo vai tratar no capítulo 15 de Romanos. E ele vai trazer para a gente uma tese, uma diretriz e um argumento. No texto que nós lemos aqui, Paulo começa falando dos fortes. E ele está aqui dizendo para eu e para você, ou para mim e para você, que nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos. E não buscar agradar a nós mesmos. Lembrei dos amigos, 3 amigos que sentaram para jantar juntos. E na hora do jantar, tinha 2 bifes grandes e um pequeno. Então, como forma de educação, 2 disseram para um, pega você primeiro. Como tinha 2 grandes e um pequeno, ele pegou um grande, um bife. E ficou um bife pequeno e um grande. E aí começou a disputa de humildade entre os irmãos. Pega você! Aí o outro diz, não, pega você. E o outro diz, não, por favor, eu passo a vez para você. E ele diz, não, eu insisto. E daqui a pouco acaba a luz, pá, apaga a luz. E aquele barulhão na mesa, e o grito, ah! E quando acende a luz, estavam os 2 com o garfo no bife grande. Os 2, só que um foi primeiro, o outro foi depois. Era falsa humildade. Quando Paulo fala dos fortes aqui, ele está querendo exortar a todos. Ele está querendo exortar a todos. E ele diz o seguinte, devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com foco na edificação dele em Cristo. Não é agradar para ser bem visto, para sair na foto com ele. Não. Não é agradar para se valer da amizade do irmão. Não. É você agradar o irmão e trabalhar de tal forma que ele caminhe em direção à maturidade, que o irmão cresça em maturidade espiritual. Não é para paparicar o irmão. E às vezes a gente confunde as coisas. A gente acha que agradando o irmão e saindo bem na foto com ele, nós estamos contribuindo para a edificação dele. Nem sempre isso é verdade.
Então, ele diz assim: pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como dizem as Escrituras. E ele leva a gente para as Escrituras. E que texto é que ele leva a gente? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 69, versículo 9, porque é esse versículo que Paulo vai citar para mim e para você como sendo texto base da sua tese. Salmo 69, 9. Ele diz assim: o zelo por tua casa me consome, e os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Então Paulo vai dizer que Cristo, quando veio ao mundo, ele não veio para ser agradado, ele não veio para que a vontade dele fosse feita, e para que a vontade do Pai fosse feita na minha vida e na sua, ele sofreu insultos, ele sofreu injúrias, ele sofreu rejeição. O Senhor Jesus Cristo foi insultado, ele foi rejeitado, ele foi abandonado, desprezado pelo seu povo, mas ele perseverou do início até o fim, porque o propósito de Cristo era resgatar-nos, era resgatar a mim e a você da condição que nós estávamos. Nós éramos por natureza inimigos de Deus, estávamos separados da aliança de Deus com o seu povo, não tínhamos Deus nem esperança no mundo. Nós estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. E Jesus nos amou de tal forma que ele deixou a vontade dele de lado e se submeteu a todo tipo de injúria, de insulto, de desprezo, de rejeição, por amor de mim e de você. O que Paulo está dizendo para mim e para você é que nós devemos nos aceitar uns aos outros e ter o próximo como alvo do nosso amor, da nossa compaixão, e trabalhar para que o próximo cresça, amadureça, se desenvolva, seja cada vez mais parecido com Cristo. E tudo que eu fizer para que isso aconteça na vida do meu irmão é uma boa decisão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos voltar para Romanos capítulo 15. Ele fala então que Jesus não viveu para agradar a si mesmo, mas ele viveu para que o propósito de Deus fosse cumprido na minha vida e na sua. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. O que Paulo está dizendo para mim e para você? Nós não vamos crescer, nós não vamos amadurecer em Cristo Jesus, primeiro, se nós não soubermos o que as Escrituras dizem acerca de Deus, de Cristo, de mim e de você. Se nós não entendermos o papel e o propósito de Deus na história, para a igreja do Senhor, nós não vamos crescer nunca. E se nós estivermos interessados em que a nossa vontade seja feita, nós nunca vamos ser como o Senhor Jesus Cristo. Então a tese de Paulo é que nós devemos viver em comunidade, olhando para o outro como alvo da nossa graça, misericórdia e amor. E tudo que eu puder fazer para que o meu irmão cresça, eu devo fazer.
Agora, para quem que ele está escrevendo? Para judeus e gentios que estavam convivendo juntos. Se você não sabia, o judeu nem entrava na casa de um gentio, nem entrava na casa dele, porque ele era considerado fora da comunidade. E os judeus estavam se convertendo, estavam tendo dificuldades de abrir mão das suas tradições. Por quê? Porque, irmãos, dobradinha é delicioso. Você gosta de dobradinha, Felipe? Não, né? E a Karina, gostam? Também. Então vocês estão juntos nisso. Vocês são judeus. O desafio não é ser igual. O desafio não é gostar das mesmas coisas. É fácil você conviver com gente que gosta das mesmas coisas que você. O desafio é você viver com gente diferente, que gosta de coisas que são diferentes das que você gosta. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olhai um para o outro como foco do seu amor. E você vai conseguir vencer e ultrapassar as barreiras do preconceito, da discriminação e da preferência pessoal. Eu separei 3 coisas para compartilhar com vocês desse texto que a gente acabou de ver. A primeira delas é a seguinte: o foco desse texto é o outro. O foco é o outro que você deve aceitar, justamente aquele que é diferente. Paulo não diria para você aceitar um irmão ou uma pessoa que é parecido com você. Por quê? Na porta hoje ali, na recepção, os irmãos estavam falando sobre Flamengo e Fluminense. Me deu até um arrepio, né? Eu cheguei, o irmão me abraçou e falou não sei o que lá do Flamengo e do Fluminense. Eu falei, meu Deus. Aí o arrepio subiu das costas, veio para a nuca, assim. Aí a irmã chegou para mim e falou: pastor, o senhor é flamenguense? É flamenguense que chama? Flamenguista. Pastor, o senhor é flamenguista? Aí eu falei, não. O senhor é fluminense? Eu falei, não. Ela falou, o senhor é São Paulino? Eu falei, não. Corintiano? Eu falei, é. Aí o semblante dela caiu na hora. Irmãos, há muitos anos, de verdade, há muitos anos, eu parei de falar sobre futebol. Parei. Porque dependendo da reunião que você está, isso pode ser uma pedra de tropeço. O mesmo se diz a política e outras preferências pessoais minhas, em pró da harmonia e da comunhão, eu abro mão das minhas preferências. Se você fizer isso, e olhar para o seu irmão, que é diferente de você, e aceitá-lo, mesmo ele sendo diferente de você, você vai cumprir a lei de Cristo. O foco do texto que nós estamos lendo aqui é o outro que é diferente. E Paulo só está exortando a gente a aceitar o outro, porque ele é diferente. Porque o que aconteceria se entrasse aqui meia dúzia de corintianos? Na hora eu ia lá cumprimentar os caras. Difícil é cumprimentar o quê? O palmeirense. Percebe? Difícil é cumprimentar o São Paulino. Entendeu? Não existe conflito entre corintiano e flamenguista, tá bom? Não tem conflito. Conflito é Corinthians e Palmeiras. E por causa disso, irmãos se degladeiam, se separam. Não vale a pena, irmãos. Pense no outro e aceite o outro, mesmo que ele seja o quê? Palmeirense. Mesmo que ele seja flamenguista, mesmo que ele seja fluminense, mesmo que ele tenha uma visão diferente de esporte de você, mesmo que ele tenha uma diferença de você, de comida, de roupa, de perfume. Não sei quais são as preferências que você tem que pode se tornar barreira no relacionamento entre você e o seu irmão, mas deixe isso de lado, porque o irmão é mais importante que isso.
O que Paulo está dizendo para mim e para você foi que Deus, Jesus, deixou a glória dele, deixou o seu trono, onde ele exercia a soberania, e se humilhou. Ele se humilhou, abandonou todos os direitos que ele tinha, e se submeteu a todo tipo de humilhação, porque ele me amou e amou você também. Faltou o amém. O que Paulo está dizendo é, para que a Igreja Batista Central em Resende seja uma igreja referência nessa cidade e nessa região, nós precisamos deixar as nossas preferências de lado e olhar para o irmão e para o reino de Deus como foco da nossa atenção. Tem um amém para isso? Deixa de lado, irmãos. Quando der para você comer a tua dobradinha, você come. Quando não der, come salada. Ah, pastor, salada. Bota umas fatiazinhas de frango, né? Uns cubinhos de queijo e come. Segunda coisa. Primeiro, o foco é o outro que é diferente de mim. Segundo, a razão para eu aceitar uns aos outros é que Cristo nos aceitou quando nós não merecíamos. E ele vai citar os dois grupos aqui. Olha aqui o texto, ele diz assim. Ele vai dizer assim. Lembrem-se, verso 8, de que Cristo veio servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos seus patriarcas. Então, Jesus está dizendo o seguinte, ele se preocupou e considerou o povo da aliança, e ele veio cumprir as promessas, mesmo que isso lhe custasse sua reputação, mesmo que isso lhe custasse, não é, o ser humilhado, insultado e rejeitado, mas ainda assim, mesmo ele sendo soberano, mesmo ele sendo Deus, o que ele era, ele se submeteu para servir o povo judeu, para que as promessas que Deus fez no passado se cumprissem nele. Agora olha o que diz no versículo seguinte. E também, verso 9, para que os gentios glorifiquem a Deus pelas suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Então aqui nós temos o segundo bloco. O primeiro é a tese. A tese. O segundo é a referência. A referência é Cristo. E ele vai dizer o seguinte, que nós devemos aceitar uns aos outros, mesmo que não haja mérito da parte do outro. Não é porque o outro tem virtudes, não é porque o outro tem alguma coisa que me favoreça. Por quê? Porque Cristo nos aceitou quando nós não merecíamos ser aceitos. Nem o judeu merecia, nem o judeu merecia. Mas Cristo, por amor, nos aceitou. E Ele aceita quem? Judeus e gentios, paulistas e pernambucanos, mineiros e cariocas. Ele aceita todos, mesmo que nenhum de nós mereçamos ser aceitos por Ele. Não é na meritocracia, irmãos, não é pelo que nós fizemos, é pelo que Cristo fez. E por que é que eu devo amar o meu irmão e aceitar o meu irmão? Porque Cristo é a referência. Acabou. Pastor, mas eu não suporto o perfume daquele irmão. Esse momento aqui que de vez em quando o Felipe faz, saia do seu lugar, abraça o seu irmão. Tem irmãos que é o seguinte, você vai abraçar o irmão e o perfume não é aquele que você gosta, é aquele que você não gosta. O que acontece com o perfume, irmãos? Perfume, rapaz. Perfume é assim, se você cheira de longe, você sente o cheiro, mas se você toca, ele vai com você. O perfume vai com você.
Aí imagina aquele irmão que está exalando aquele perfume que você não gosta. E o Felipe fala assim: saia do seu lugar e cumprimente o irmão que está do seu lado. E você vê que aquele irmão que está com perfume que você não gosta, você corre dele. Você corre dele para cumprimentar o outro. E quando você vira, quem está atrás de você? O irmão. Aí ele te abraça, mas ele ama você. Ele foi atrás de você porque ele quer abraçar você. E ele não se contenta com aquele abraçozinho. Ele quer esfregar, não é mesmo? Ele abraça você e faz assim: oh, meu irmão, eu te amo. E quando você sai, o que acontece com você? Você está com o cheiro do irmão. Queridos, não é porque ele merece. Não é porque o irmão merece. É porque Cristo nos amou e nos aceitou mesmo com o nosso perfume. O que não é agradável a Deus não é o perfume do irmão, é o nosso. O nosso perfume não agrada ao Senhor. Porque o que nós exalávamos era só pecado. Nós só exalávamos o pecado. Paulo vai escrever aos Efésios e vai dizer o seguinte: por natureza, nós somos inimigos de Deus e dignos da ira do Senhor, mas Deus, com seu infinito amor, nos amou em Cristo Jesus, nosso Senhor, e Ele quebra todas as barreiras de alimento, de teologia, de cultura e de preferência, para sair do trono dele e dar um abraço em mim e em você, mesmo que ele odeie o nosso perfume. Porque o que ele quer? Que o nosso perfume passe para ele? Não. Ele quer que o perfume dele seja passado para nós. Faltou o amém. E a última coisa que eu queria compartilhar com você é o objetivo. Por que eu devo aceitar o meu irmão? Porque ao aceitar o meu irmão, com as suas falhas, com os seus erros, lidando com as nossas diferenças, eu trabalho para promover da boca do meu irmão e da minha boca um louvor diferente, um cântico novo, um cântico que exalta, que enaltece o nome do Senhor. Versículo 10 diz assim: e dizem, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. Versículo 11, e ainda louvem ao Senhor todos vocês. Louvem ao Senhor todos os povos. Quando nós nos aceitamos com as nossas diferenças e em Cristo, nos amamos como deveríamos nos amar, nós glorificamos o nome de Deus e fazemos com que o nome dele seja exaltado da boca daqueles que vivem de fora, tanto dos de dentro quanto dos de fora. Você quer ver o mundo lá fora ficar escandalizado comigo e com você? É quando nós vivemos a vida de Cristo, mesmo apesar de toda a diferença que nós temos uns com os outros. O sotaque diz de onde você é. Sabia disso, irmãos? O sotaque diz de onde você é. Não é? Se chegar aqui alguém falando assim, ó, porta, carne, é paulista, tá bom? É paulista. Mas se alguém disser o quê? Tem um sotaque carioca aí? Como é que é? Biscoito. De onde é? Do Rio de Janeiro. E se alguém falar assim, homem, rapaz, é de Minas? Isso é o que fala lá na minha terra, lá em cima. É um nordestino falando. Você não deve olhar para o seu irmão
enxergar as diferenças. Você tem que enxergar Jesus. Quando eu e você tivermos capacidade de fazermos isso, nós vamos poder dizer assim: nós que somos fortes, devemos trabalhar para o bem daqueles que são fracos. Algumas lições para a gente ir para casa. Não sei se você vai para casa. Eu estou aqui olhando para a Cris, ela já está me dando uma piscada, ela já deu uma lambida, né? Quem sabe? Lá em casa não tem almoço ainda, nem tem água, não tem nada feito lá em casa. Para onde será que a gente vai? Quem sabe, não é? De vez em quando eu encontro o Eber Lara lá, né? Ele sempre chega primeiro que eu. Quando eu saio, ele já sai assim, se lambendo. Primeira lição: a felicidade de Deus em cumprir suas promessas deve ser o exemplo que eu e você devemos seguir. Nós devemos nos sentir felizes em cumprir as promessas do Senhor, mesmo que a gente tenha que sentar à mesa com o mineiro, mesmo que a gente tenha que comer uma comida baiana, mesmo que a gente coloque ketchup na pizza. Eu devo me alegrar, porque não existe maior exemplo para mim e para você do que Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segunda coisa, a motivação que me leva a olhar para o meu irmão e considerá-lo tem que ser as misericórdias de Cristo. Cristo foi misericordioso com você, e você deve ser misericordioso com o seu irmão. E fazendo isso, nós teremos a motivação correta. A base para a mútua aceitação deve ser a edificação do meu irmão e a glória de Deus, o nosso Pai. E a última coisa, somos exortados a viver uma vida de esperança e dependência no Espírito Santo, no qual adquirimos poder. Se você for querer viver o que Paulo está dizendo aqui para viver, nas suas forças, você não vai conseguir, porque na primeira pisada na bola que o irmão der com você, você vai abortar ele como um amigo. A primeira vez que o irmão fizer alguma coisa que você não goste, você vai rejeitá-lo, você vai abortar a amizade, a comunhão com ele. Mas se você estiver disposto a viver submisso ao Espírito Santo do Senhor, você vai ter a sua mente renovada, né? A mente de Cristo vai ser implantada na sua, e você não será mais vítima de um sistema global que tenta dizer para mim e para você como nós devemos viver, quais são os valores que nós devemos absorver. Esse é o sistema que nos rodeia, é o que nós chamamos de cosmovisão. É o que vocês estão aprendendo na escola bíblica dominical. Existe uma cosmovisão secular que tenta engolir a gente, que tenta dizer para a gente como nós devemos viver e quais são os valores que nós devemos cultivar no nosso coração. E tem a cosmovisão de Cristo. Na cosmovisão de Cristo, nós amamos uns aos outros, nós honramos uns aos outros, nós oramos uns pelos outros, nós aceitamos uns aos outros para o louvor e glória do nosso Deus. Quero amar sem distinção e preconceitos, sem brigas, em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz.